Na linguagem popular e principalmente bíblica, a palavra fruto é muito utilizada de forma simbólica para se referir a resultados. E como aqui nós sempre trazemos para o lado espiritual, então podemos afirmar que para darmos frutos, e não só darmos frutos, mas darmos bons frutos, bons resultados, nós precisamos estar em Deus. Porque quando nós estamos ligados a Deus, conectados a Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo, os primeiros frutos a serem colhidos são na gente mesmo, são na nossa própria vida. E quando nós lemos Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, nós vemos o apóstolo Paulo escrever sobre o fruto do Espírito Santo. E logo depois do Espírito Santo agir em nós, nós precisamos reconhecer que ele nos dá dons chamados efusos. São os dons de serviço que nós iremos usar para a edificação dos outros. Porque quando os frutos começam a aparecer em nós, nós agora começaremos a fazer com que esses frutos transbordem na vida de outras pessoas, gerando transformação delas. E aqui eu irei citar alguns textos bíblicos que reforçam mais ainda essa verdade de que nós precisamos estar no Senhor para que possamos produzir frutos que irão transformar a nossa vida e que irão transformar a vida de outras pessoas. O Salmo número 1, a partir do verso 3, fala o seguinte: a respeito daqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, mas daqueles que meditam a lei do Senhor dia e noite. Diz assim: ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Olha que lindo! O Salmo 91, verso 14 e 15 diz assim: plantados na casa do Senhor, nos átrios de nosso Deus, hão de florir. Até na velhice eles darão frutos, continuarão cheios de seiva e verdejantes. Ou seja, apesar do tempo passar, se estivermos no Senhor, continuaremos cheios de vida, espiritualmente falando, continuaremos a dar bons frutos. Em Jeremias, capítulo de número 17, a partir do 7, está escrito assim: bendito o homem que deposita a confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Assemelha-se à árvore plantada perto da água, que estende as raízes para o arroio. Se vier o calor, ela não temerá, e sua folhagem continuará verdejante. Não a inquieta a seca de um ano, pois ela continua a produzir frutos. Que nós também sejamos como essas árvores plantadas à beira d'água, que apesar da circunstância, apesar do tempo, apesar de toda e qualquer coisa que nos aconteça, que sobrevenha a nós, a seca, o calor, nós continuemos firmes e dando bons frutos. No Novo Testamento, quando nós lemos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no verso 16 seguinte, nós encontramos a seguinte declaração: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Aqui fala sobre essa árvore boa e essa árvore má. Cada uma irá produzir o que ela mesmo é. Então, para que nós sejamos árvores boas, nós precisamos estar no Senhor, que é bom. E quando nós estamos no Senhor, nós iremos produzir bons frutos. Assim como está escrito em Lucas 1,42, que Isabel virou-se para a Virgem Maria e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria bendita iria gerar o fruto bendito que é Jesus. Em João capítulo de número 15, nós encontramos Jesus falando sobre a videira verdadeira. E preste atenção no que o Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E está escrito assim no verso 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Nós não conseguiremos fazer nada de bom se não estivermos no Senhor, nem para nós, nem para os outros. Além de Deus esperar bons frutos em nós, Ele espera que nós produzamos frutos no seu reino, que nós demos bons resultados, que levemos outras pessoas a serem tocadas por Ele, serem transformadas, e que essas pessoas também
se tornem instrumentos que irão gerar frutos na vida de outras pessoas. Um efeito dominó. Em João 15 também, no verso 16, está escrito assim, olha: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto e o vosso fruto permaneça, seja duradouro. Foi para isso que nós fomos chamados, nós temos este propósito de frutificar. Então, essa é a certeza que nós precisamos ter. Lá em Efésios, capítulo de número 5, do verso 8 ao 9, está escrito assim: outrora vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeira luz. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. O apóstolo Paulo está dizendo: antes vocês eram das trevas e vocês produziam aquilo que era próprio de vocês. Mas agora vocês estão na luz e o que se espera de vocês são frutos relacionados a esta nova condição. Lá em Mateus capítulo de número 3, no verso 8, olha o que João Batista disse àqueles que iam ao seu batismo. Mateus capítulo 3, verso 8, dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Ele estava dizendo: se vocês dizem ser convertidos, nós queremos ver os resultados dessa conversão. Porque se nós não produzirmos os frutos que o Senhor espera, frutos em nós e frutos para os outros, aí então virá o juízo. Olha só o que nós podemos ler também em Mateus capítulo 3, no verso de número 10. Mateus 3, verso 10, o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Mateus capítulo 7, verso 19, toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Lá em João 15 também nós vemos o Senhor falar sobre isso. E em Mateus capítulo de número 21, no verso 18 seguinte, nós lemos assim: de manhã, voltando à cidade, teve fome, falando sobre Jesus, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas e disse-lhe: jamais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. Nós, se não produzirmos, receberemos juízo da parte do Senhor. Deus abençoe. Até o próximo vídeo desse canal.